Senhor. Pai, bendito, temos lido a Tua palavra, Senhor, e conforme que o Senhor tem colocado no nosso coração, nós queremos compartilhar com os nossos irmãos nessa noite. Tu és um Deus de sinais, Tu és um Deus de maravilhas, Tu és um Deus poderoso. E nós pedimos que a Tua bênção, a Tua graça venha sobre nós nessa noite, como sinal da Tua presença, como sinal da Tua aprovação, Senhor. Para a glória do nome de Jesus, fale conosco, nós pedimos e agradecemos. Amém? Vamos fazendo. Adorando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos nós conhecemos essa história do rei Ezequias, não é mesmo? O rei, o qual o Senhor disse a ele: coloque a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E aí o Senhor fala isso através de Ezequias, ou de Isaías, melhor. E quando o profeta Isaías vai saindo, o Ezequias de imediato vira para a parede e chora. E clama a Deus, e diz: Senhor, eu fui zeloso, eu busquei trazer o povo de volta, trazer o povo de volta a uma realidade que eles tinham se afastado. E agora, para morrer assim? Foi talvez nessa linha de pensamento que Ezequias clama ao Senhor. Então, tudo isso para agora morrer assim. E a Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído do portão quando o Senhor fala a ele: olha, volta e diga para ele que eu tenho acrescentado 15 anos de vida. Aleluia. O Senhor nosso Deus é um Deus poderoso, que se compadece de nós quando nós clamamos com um coração sincero. Ezequias foi sincero a Deus. Não queria, agora eu vou aproveitar, outro vai vir aproveitar tudo isso que eu conquistei. Não foi assim que ele só clamou a Deus: Senhor, eu procurei fazer o melhor para ti. E aí o profeta Isaías volta e diz a ele que ele iria sarar, que ele ia ser curado e ia viver mais 15 anos. Aí o profeta diz para ele: coloque uma pasta de figos aí sobre a ferida, sobre a enfermidade, e ela vai sarar. Mas aí o rei Ezequias não se conforma com isso. Ele diz: mas eu quero um sinal maior que esse. Não só o remédio aí, mas esse remédio pode ser alguma coisa que de repente a enfermidade poderia ser simples, alguém poderia duvidar, alguém poderia questionar. Eu quero algo mais contundente da parte de Deus. Eu quero algo que faça algo que seja grande, que seja diferente, que seja uma maravilha, que seja um sinal realmente, um prodígio. E aí o profeta, quando nós olhamos lá no livro dos reis, o profeta sugere ele: o que você quer? Que o sol decline, que ele ceda 10 graus ou que ele volte 10 graus? E aí ele, que não era povo nem nada, ele diz: bom, 10 graus para frente ele já está indo. Eu quero que ele volte 10 graus. E o sol volta 10 graus, e no terceiro dia o rei Ezequias sobe à casa de Deus, presta um culto, oferece um sacrifício de gratidão a Deus pela cura recebida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós podemos entender por esse e por outros versículos, outras passagens que nós vamos meditar aqui rapidamente, que Deus sempre se manifesta ao seu povo. Como eu disse inicialmente, quando nós clamamos com o coração sincero, o Senhor está pronto a se manifestar, a nos dar sinais. É claro que nem sempre Ele dá sinais. É claro que às vezes Ele age de outras maneiras. Mas como o pastor deu aqui, quando Moisés estava lá no deserto apacentando os ovelhas do seu sogro, de repente Deus se manifesta a ele através de um sinal. Um fogo numa sarça, e a sarça queimava, mas não se consumia. E isso para ele foi um sinal, porque naquela região, deserto, um calor escaldante, era natural que às vezes as sarsas, os espinheiros, as árvores secas entrassem em combustão espontânea e queimavam e se consumia. O que chamou a atenção, que foi um sinal para Moisés, é que aquela sarça não se consumia. E às vezes os sinais de Deus são para nos chamar, pode ser um sinal para confortar, pode ser um sinal para edificar, para consolar, e às vezes até mesmo para repreender o seu povo. Às vezes o fato de Deus ter se manifestado ou se manifestar com um sinal, nem sempre
aquele que viu o sinal, para quem Deus se manifestou, esteja em plena contato, em plena comunhão com Deus. Ezequias pediu, viu, aqui nós vamos ao caso de Ezequias. Se nós continuamos olhando a história de Ezequias, principalmente lá no livro dos Reis, em Crônicas, nós vamos ver que ele recebe um sinal, recebe uma confirmação de Deus. Ele vai ao templo, mas depois daquele tempo ele se exalta no seu coração, ele se orgulha. E alguns enviados de outro país distante, da Babilônia, vêm da parte dos pais, do pai de Nabucodonosor, vêm até a terra de Israel, até a terra de Judá, né? O reino do sul, Ezequias era o rei de Judá, do reino do sul, depois que o reino estava dividido. E ele mostra a esses emissários tudo o que havia no reino. A casa do tesouro, todo o ouro, todas as coisas. E depois Deus usa o profeta novamente para falar para ele: olha, isso que você fez aí vai ser um problema lá na frente. Não vai ser nos seus dias, mas vai ser lá na frente um grande problema. A gente sabe muito bem da história. O tempo passou e lá na frente o povo de Babilônia veio e invadiu, levou cativo o povo, levou todas as riquezas. Uma outra situação que aconteceu é que nesse período nasceu Manassés, o filho de Ezequias, um dos piores reis da história de Judá. Então o sinal inicialmente foi uma bênção, mas depois foi um problema para Ezequias e para toda a nação. Mas isso não quer dizer que Deus mudou. A questão foi que o coração de Ezequias não permaneceu na presença de Deus. Então aqui já serve uma lição para nós. Porque o Senhor nos dá sinais e a gente começa a olhar e na história bíblica o Senhor sempre se manifestou com sinais. A gente pode olhar, por exemplo, passando adiante, né? E depois a gente vai dar mais uma passada, talvez nessa história de Ezequias. Mas quando a gente olha em Gênesis, no capítulo 9, já no início da criação, no início da história, é claro que isso foi depois do dilúvio, capítulo 9, versículo 12, mas quando Noé e sua família saem da arca, o Senhor dá um sinal para eles. Põe um arco nas nuvens, um arco colorido, o arco-íris, o arco da aliança. E diz a Noé e sua família: este é o sinal do concerto que eu ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra, de que a terra não mais vai ser destruída com água. Pode vir outro tipo de destruição, pode vir outra situação, mas com água não. Nós temos visto muitas coisas aí acontecendo, né? Rio Grande do Sul sofreu agora recentemente, no Paraná mesmo, em Minas, enfim, Brasil afora aí, né? Muitas questões de chuvas, né? Severas, mas nada disso se compara ao que foi vivido. Nada disso se compara. O Senhor sempre se manifestou e Ele coloca um sinal. Vai acontecer, pode acontecer algumas situações, mas a terra não vai ser mais destruída por água. Agora, quando o Senhor fala isso, é no sinal para Noé. Então permaneça firme, permaneça nesse propósito. Você sobreviveu a isso, a sua família sobreviveu a isso, mesmo que toda a terra, todo o restante foi destruída, foi morto nas águas do dilúvio, mas você e a sua família sobreviveram. Então, isso é um sinal de que eu estou com vocês e de que eu tenho algo para vocês muito melhor ainda para frente. A partir de Noé e sua família, veio o restante da descendência de toda a terra. Mas a gente vê que não muito tempo para frente, o ser humano já estava corrompido de novo. Logo à frente eles já começam a erigir uma torre, e daqui a pouco o Senhor tem que descer, confundir as línguas e espalhar eles por toda a terra. Mas isso não quer dizer que Deus desistiu do ser humano. Deus continuou se manifestando por sinais. Aleluia. O tempo passa e Deus chama Abraão. E aí depois que Ele chama Abraão, Ele vai falando com Abraão, vai dando direcionamento a Abraão. Mas aí Ele dá um sinal para Abraão: vocês vão circuncidar a carne do vosso prepúcio, e isto será um sinal, um concerto entre mim e vós. E para Abraão e toda a sua família, a ordem foi a circuncisão. Todos os homens, todo macho seria circuncidado.
isso era um sinal de que Deus estava com ele, que tinha chamado. Glória a Deus. Aleluia. Ele era o pai exaltado, mas se tornou o pai de uma multidão. Até os 100 anos de idade ele não tinha tido filhos, mas a partir dali ele foi pai de uma multidão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um sinal de Deus com eles. Havia um chamado de Deus para uma pureza. Mas a gente vê que logo à frente, esse sinal também não foi suficiente. Eles, pouco tempo depois, começaram a se corromper. Passou a família, o próprio Abraão pecou, errou, os seus filhos vieram, erraram, os netos, os bisnetos, Isaac, Jacó, todos eles, e toda a linhagem que veio depois, também se corrompeu. Também foi afetada, foi impactada pelo pecado. Mas o Senhor não desistiu deles. O Senhor continuou amando aquele povo. O Senhor continuou tendo eles como escolhido. O Senhor continuou sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Aleluia. Da mesma maneira conosco também. Nós servimos ao Senhor, estamos sujeitos a falhas, a fracassos muitas vezes, a pecados, a erros. Mas isso não quer dizer que o Senhor desistiu de olhar para nós. O sinal é que nesta noite Ele tem nos dado força e graça para que nós estivéssemos na sua presença. Aquele povo cresce e depois, nós sabemos a história, Jacó desce ao Egito, o povo se multiplica no Egito, mas um dia Deus resolve, 400 anos depois, 400 e poucos anos depois, resolve tirar eles do Egito. Resolve tirar aquela nação do Egito. E o Senhor envia 10 pragas e Ele envia a última praga. E antes que Ele enviasse a última praga, Ele diz ao povo: vocês guardem o cordeiro, depois vocês vão matar o cordeiro, vocês vão assar o cordeiro inteiro e vão comer ele, se alimentar dele durante a noite com pães asmos e ervas amargas, e o sangue do cordeiro vocês vão colocar como um sinal no umbral das portas. Que o anjo da morte vai passar. Êxodo capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora, onde não houvesse a marca, o sinal do sangue, aí a morte ia entrar, que era primogênito da casa, iria perecer. Mas no povo de Israel, nas casas do povo de Israel, aleluia, eles estavam dentro de casa, o sinal na porta, e eles se alimentando ali, aleluia, e o Senhor guardando eles. Até que quando chega a próxima manhã, o faraó e todo o povo, com os seus primogênitos mortos, eles expulsam o povo de Israel e eles saem em direção à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso diz muito para nós também, não é? Um sinal do sangue. Como está lá na nossa casa, tem um sinal do sangue. Aleluia. O pastor Justo falou aqui dos sinais que estão acontecendo, né? E eles são sinais que Deus está tratando com a humanidade. E daqui a pouco, quando esse povo, né, for embora, para eles vai ser um alívio. Da mesma maneira que foi para o Egito, foram embora aquele povo que estava se multiplicando, que daqui a pouco eles iriam nos escravizar. Aleluia. E a igreja está passando por um período assim também. É sufoco, é tribulação, é luta, é perseguição, é tantas coisas. Não gostam de nós. Aleluia. Porque nós somos diferentes, nós temos um sinal. Aleluia. O sinal do sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É o sinal daquele sangue que faz a diferença entre a vida e a morte para os primogênitos. E o povo sai e vai em direção à terra de Canaã. Mas a gente vê quando eles chegam no deserto, eles já esquecem de tudo aquilo que Deus tinha feito. Daqui a pouco começa a murmurar contra Moisés, e dá água, e pão, e queremos carne, e queremos cebola, e queremos isso, queremos aquilo. Resultado de tudo isso, aquela multidão que sai, aquela geração que sai do Egito, perece no deserto. E quem entra na terra de Canaã é uma outra geração. Verdade, Deus. Aleluia. E eles também passam por muitos processos ali. Eles também precisam aprender muitas coisas. O Senhor faz com eles, dá a eles muitas oportunidades, muitas experiências. Aleluia. Por causa da dureza do coração daquele povo. Mas o Senhor não desiste deles, e a gente sabe ali, vê que eles crescem, que eles vão tomando posse da terra, bem ou mal, expulsando todo mundo ou não, mas eles tomam posse da terra, eles são estabelecidos na sua terra. Aleluia. Quando Josué parte, eles estão já estabelecidos na terra. Ainda não tinham
expulsado todos os habitantes, mas estavam lá. O Senhor colocou eles numa terra de descanso. Glória a Deus. E eles vão passando por muitas situações, muitas tribulações. Eles também acabam se corrompendo lá na frente, indo para o caminho da idolatria. Depois vão para a Babilônia, o reino se divide, o reino do sul vai para a Babilônia, o reino do norte vai para a Síria. Mas o Senhor sempre teve um olhar carinhoso, um olhar especial para aquela nação. E hoje eles estão lá. Aleluia, retornaram para a sua terra. Estão passando por muitas situações, por muitas tribulações, por muitas perseguições. Querem destruir aquele povo. Mas eles estão lá. Porque a nação de Israel é um sinal para nós. Uma vez alguém perguntou, um ateu, perguntou a um pastor qual era o maior sinal de que Deus existe. E esse pastor disse: o maior sinal de que Deus existe é a existência do povo de Israel. É um povo que por milênios foi perseguido, a terra deles foi expulsa da sua terra, a cidade de Jerusalém foi destruída mais de 70 vezes e foi reedificada, e eles estão lá e não tem quem consiga com aquele povo. Tentam de todas as formas e vão tentar, e o anticristo vai tentar de toda maneira, mas não vai conseguir destruir aquele povo, porque ele é um sinal da verdade de que existe um Deus no céu, aleluia, que ainda tem seus escolhidos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas nenhum desses sinais aí teria sido capaz de restaurar o povo a Deus, de restaurar a humanidade, o ser humano ao Senhor. Mas o mesmo Isaías que nós lemos no capítulo 38, quando lá no capítulo 7, o Senhor usa ele para dizer: portanto, o mesmo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará luz ao filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus conosco. Esse é o Deus. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso vai assumir, aleluia, uma natureza humana, vai viver nessa terra, para que Ele possa restaurar o ser humano a Deus. Esse é o maior sinal. Louvado seja Deus. Glória a Nenhum Deus. desses outros sinais, sarça, circuncisão, sol retornando, mar abrindo, nenhum desses foi capaz. Mas o aparecimento de Jesus Cristo, esse sim restaura o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Só tem um detalhe: nós temos que recebê-lo em nosso coração, recebê-lo como Salvador e também como Senhor. É importante essas duas situações, porque Salvador e Senhor são diferentes. E tem muita gente que quer Jesus como Salvador. Senhor Jesus, eu estou doente, me salva. Ah, Senhor Jesus, eu estou em tal situação, em tal aperto, me salva dessa situação. Verdade. Mas Jesus não quer ser apenas o Salvador, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E Ele ser Senhor fala de relacionamento. Deus. Fala de nós andarmos com Ele. Aleluia. Fala de nós caminharmos com Ele todo dia. E essa caminhada com Ele todo dia. Aleluia. Ele vai nos dando outros sinais. Ele vai nos dando sinais de que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos tristes, abatidos, aborrecidos por alguma coisa. Mas onde lá parece que onde não tem mais, onde parece a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor, parece que ela vai se esvaindo, ela vai se abatendo, ela vai se enfraquecendo, e nós pensamos: Senhor, acho que eu não tenho mais força para continuar. E nós damos um último grito, talvez desesperado na nossa alma, e clamamos a Deus. Desse jeito. E Aleluia. Ele vem para nós como um sinal. Aleluia. Às vezes é uma palavra, às vezes é um hino, às vezes é alguém que diz alguma coisa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias. O Espírito Santo fala no nosso coração: isso para nós é um sinal. E quando vem esse sinal, a gente se levanta novamente, a gente se fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E dizemos: Senhor, eis-me aqui, vou continuar, vou andar mais. Aleluia. 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 E o Senhor vai nos fortalece, nós continuamos caminhando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 12, verso 38, depois que Jesus já havia se manifestado, aí tem aqueles que pedem sinais. Tem aqueles que pedem sinais. Jesus estava ali, estava pregando, estava ensinando, mas aí vem os escribas, os fariseus, e chega para ele e diz:
Por 3 vezes eles chegam para Jesus. No capítulo 12, no capítulo 7 de Mateus, e se não me falha a memória, no capítulo 16 também. Dizem: Senhor, nos dê um sinal. Nos dê um sinal que tu és o Cristo. Mas a pergunta deles não era da mesma maneira que Ezequias, que outros que pediram sinais, de uma forma sincera, de uma maneira sincera diante de Deus. O pedido deles era capcioso, era para tentar pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. Era para querer que Jesus, segundo o parecer deles, fosse blasfemar, fosse fazer alguma coisa maravilhosa ali na frente deles, para que eles tivessem algo de que acusar Jesus. E aí Jesus, que muito bem conhecia o coração deles, dizia: uma geração maia adúltera pede um sinal. Não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Verdade, Deus. Porque Jonas, sendo um homem de Deus, sendo um profeta do Senhor, ele vai até Nínive, uma cidade terrível, uma cidade cruel, sanguinária, e com poucas palavras que Jonas prega, eles se arrependem no pó, na cinza e jejum. E aqui está quem é muito maior que Jonas. Aqui está quem é muito maior que Jonas. E o povo não queria se converter, não queria se arrepender, não queria mudar seus caminhos. Ele dá um sinal também da rainha do sul, a rainha de Sabá. Porque ela, sendo de uma terra tão distante, ela vem para ouvir a sabedoria de Salomão. E ali estava quem era muito maior que Salomão. E eles não queriam ouvir. Eles não queriam se arrepender, não queriam voltar o seu coração para Deus. Eles queriam apenas ver as novidades, ficar por dentro de tudo e ter, quem sabe, alguma coisa de que acusar ao Senhor. Por causa da dureza do coração deles, não foi dado a eles nenhum sinal. Eles pediram, mas não receberam. Desse jeito. Agora, quando nós voltamos para Deus com um coração sincero, reto, quebrantado, e pedimos um sinal, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. e cremos no Senhor, Aleluia. Ele nos dá sinais. Glória a Deus. Aleluia. Jesus sobe aos céus. E lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 43, nós vemos que, um pouco no início, no capítulo 2, o Espírito Santo vem, os discípulos começam a pregar, o Senhor vai abençoando eles, e o povo vai se achegando. Aí eles dizem, o escritor, Lucas, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Oh, glória. Aleluia. Os discípulos, os apóstolos continuaram a obra, e o Senhor honrou a dedicação deles. Então nós fazemos aquilo que o Senhor nos deu para fazer, tanto para nós o Senhor se manifesta com sinais, quanto através de nós para os outros. Ele se manifesta com sinais e prodígios. Aleluia. O Senhor honrou eles com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ele estava com Jesus, a Bíblia diz que Jesus, apesar de ser Deus, mas na sua natureza humana, ele foi cheio do Espírito Santo e também esteve com os discípulos. Aleluia. Então o Senhor enche eles com o seu Espírito, eles fazem sinais, e o Senhor também demonstra essa demonstração do Espírito Santo na vida deles. Não era só a questão dos sinais, mas era também a questão do fruto. Não era só os dons que eram manifestos, mas era o fruto do Espírito. Porque o Senhor também tinha alertado os seus discípulos, em Mateus capítulo 7, a respeito disso. Virão muitos falsos profetas aí. E até lá em Apocalipse também fala da besta, que fará muitos sinais e prodígios, mas de mentira, para enganar o povo. Aí Jesus diz a eles: fiquem atentos. Vocês não vão conhecer eles só por causa dos sinais, vocês vão conhecer eles pelo fruto. Então fiquem atentos, sejam vigilantes. Se existe o falso, se existe o verdadeiro, sempre vai ter o falso que vai tentar imitar. Então temos que ficar atentos. E os profetas, muitos falsos profetas, nos tempos bíblicos, Paulo adverte a Timóteo, a Tito e a todas as igrejas que ficassem atentas a esses falsos profetas. E hoje em dia também muitos por aí têm se levantado. É o espírito do anticristo que desde aquela época já operava, ainda continua operando. E depois do Apocalipse vai se manifestar mais plenamente ainda. Não enganaram os que habitam na terra, mas aqueles que servem ao Senhor sabem reconhecer os sinais. Aleluia. Sabe que o sinal é falso, é mentiroso. Aleluia. Ele continua, vive na presença de Deus. Porque sinais não são significado da aprovação de Deus. Muitos chegarão diante de Deus naqueles dias, o Senhor falou, e
vão dizer, Senhor, em teu nome, fizemos isso, fizemos mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Aí o Senhor vai dizer, apartados de mim, eu não os conheço, vocês praticaram iniquidade. A motivação estava errada. E às vezes muitas coisas que foi feito nem era em nome de Jesus. Era uma enganação. Mas aquele que faz em nome de Jesus, ele vai chegar lá e o Senhor vai dizer assim, fosse fiel um pouco, com muito te colocarei. Entra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor vai mostrando e Ele nos mostra através de nós e por nós e para nós, como eu já disse. E agora nesses últimos dias, e nós já estamos caminhando para o final aqui desta breve meditação, 2 sinais de Deus para nós. Como foi dito aqui, muitos sinais estão acontecendo. Nos céus, na terra, o profeta Joel falou lá no capítulo 2 e no versículo 30, o Senhor dizendo através dele, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor, quando ele está falando no Sermão do Monte, um sermão profético, ele diz que haverá grandes terremotos, epidemias, fome, sinais no céu, coisas espantosas iriam acontecer, e tudo isso nós vemos. Existem coisas que estão acontecendo que nós não temos ideia, que nós não sabemos, os corações dos homens, como diz o profeta Daniel, diz lá no capítulo 12, a ciência se multiplicando, em todos os sentidos, a tecnologia, existem coisas que estão em andamento, porque quando nós olhamos, quando algo é lançado, uma tecnologia nova é lançada, aquela tecnologia já vem sendo estudada há muito tempo.